Francisco de Assis, G.K. Chesterton. Capítulo 5. Légendaire de Dieu. Muitos sinais e símbolos poderiam ser usados para dar uma ideia do que realmente se passou na mente do jovem poeta de Assis. Com efeito, são a um tempo demasiado numerosos para escolher e, não obstante, demasiado insignificantes para satisfazer. Um deles, porém, pôde esboçar-se num pequeno fato aparentemente acidental, quando ele e seus companheiros seculares transportavam pela cidade seu aparato de poesia, diziam-se trovadores. Mas quando ele e seus companheiros espirituais saíam na prática do seu trabalho espiritual no mundo, o chefe denominava-os Légendaire de Dieu. Nada se disse aqui extensamente da grande cultura dos trovadores, como apareceu em Provença ou Languedoc. Grande foi a sua influência na história e a sua influência sobre São Francisco. Poder-se-á dizer mais a seu respeito quando chegar o momento de sumariar a relação dele com a história. Baste aqui notar, em poucas frases, os fatos a respeito deles que lhe foram relevantes e, especialmente, o ponto particular, ora em foco, que foi o mais relevante de todos. Ninguém ignora o que foram os trovadores. Ninguém ignora que muito cedo na Idade Média, no século XII e começo do século XIII, surgiu no sul da França uma civilização que ameaçava rivalizar ou eclipsar a crescente tradição de Paris. O seu principal produto era uma escola de poesia, ou antes, mais especialmente, uma escola de poetas. Eram primariamente poetas do amor, se bem que, a miúde, fossem satíricos e críticos das coisas em geral. Sua posição pitoresca na história é muito devida ao fato de terem cantado os seus próprios poemas e, frequentemente, tocado seus próprios acompanhamentos nos leves instrumentos musicais do período. Eram menestréis ao mesmo tempo que homens de letras. Aliadas à sua poesia amorosa, havia outras instituições de espécie decorativa e fantasiosa concernentes ao mesmo tema. Havia a chamada ciência alegre, a tentativa de reduzir a uma espécie de sistema as nuances finas do namoro e do galanteio. Havia os chamados tribunais do amor, nos quais os mesmos assuntos delicados eram tratados como pedantismo e pompa legal. Há um ponto nesta parte da questão que se deve lembrar com relação a São Francisco. Em todo esse soberbo sentimentalismo existiam manifestos perigos morais. Porém, é erro supor-se que o único perigo de exageração estivesse na direção do sensualismo. Havia no romance sulino um caráter que era, efetivamente, um excesso de espiritualidade, tal como era, em certo sentido, um excesso de espiritualidade a heresia pessimista que produziu. O amor nem sempre era animal. Era, às vezes, tão aéreo ao ponto de ser quase alegórico. O leitor compreende que a dama é a mais linda coisa que possa jamais existir. Apenas tem as suas dúvidas ocasionais sobre se ela existe ou não. Dante deveu alguma coisa aos trovadores e os debates críticos em torno da sua mulher ideal são exemplos excelentes dessas dúvidas. Sabemos que Beatriz não era sua esposa, mas estaríamos, de qualquer forma, igualmente seguros de que não era sua amante. E alguns críticos sugeriram, mesmo que ela não fora, por assim dizer, nada absolutamente, a não ser a sua musa. Esta ideia de Beatriz como figura alegórica me parece infundada. Parecê-lo-ia a qualquer homem que tivesse lido A Vita Nuovae estando apaixonado. Mas precisamente o fato de ser possível sugeri-lo ilustra qualquer coisa de abstrato e escolástico nessas paixões medievais. E, embora fossem paixões abstratas, foram paixões muito ardentes. Aqueles indivíduos podiam sentir-se quase como amantes, mesmo em se tratando de alegorias e abstrações. Cumpre lembrar-se disto, a fim de se compreender que São Francisco falava a verdadeira linguagem de um trovador, quando disse que também ele tinha uma dama gloriosa e graciosa, cujo nome era Pobreza.
Mas o ponto particular a anotar aqui não concerne tanto ao vocábulo trovador quanto à palavra jongleur. Diz respeito principalmente à transição de um ao outro, e por isto é necessário conhecer outro pormenor sobre os poetas da ciência alegre. Jongleur não era a mesma coisa que trovador, embora o mesmo indivíduo fosse um trovador e um jongleur. O mais das vezes, creio, eram homens separados, tanto quanto ofícios separados. Em muitos casos, aparentemente, os dois andariam pelo mundo juntos como companheiros de armas ou antes, companheiros de arte. Um jongleur era propriamente um galhofeiro. Às vezes, isso a que chamaríamos malabarista. Imagino ser este o ponto da história de Taillefer le Jongleur, na Batalha de Hastings, que cantou a morte de Roland enquanto atirava para o ar a espada e a colhia como um malabarista com as suas bolas. Por vezes, poderá mesmo ter sido um saltador, como o acrobata da bonita lenda que fora chamado o acrobata de Nossa Senhora, porque, levantando as pernas para o ar, pôs-se sobre a cabeça à frente da imagem da Virgem, pelo que foi nobremente agradecido e confortado por ela e toda a companhia do céu. Podemos imaginar que, de ordinário, o trovador exaltava os assistentes com os seus ardentes e solenes versos de amor, e logo depois o jongleur fazia sua parte, dando uma espécie de alívio de comicidade. Está ainda para ser escrito um glorioso romance medieval de dois companheiros assim, vagando pelo mundo. Seja como for, se houver algum lugar onde se possa encontrar o verdadeiro espírito franciscano, fora da verdadeira história franciscana, é na lenda do acrobata de Nossa Senhora. E quando São Francisco chamava os seus seguidores de jongleur de Dieu, chamava a entender algo muito parecido com acrobatas de Nosso Senhor. Em alguma parte da transição entre a ambição do trovador e o salto mortal do acrobata se esconde, tal como numa parábola, a verdade de São Francisco. Entre os dois menestréis ou executantes, o galhofeiro era, talvez, o criado ou, pelo menos, a figura secundária. Era verdade quando São Francisco dizia ter encontrado o segredo da vida em ser o criado e a figura secundária. Havia, finalmente, em tal serviço, uma liberdade que quase se totalizava em frivolidade. Comparava-se à condição do jongleur porque quase totalizava em frivolidade. O galhofeiro podia estar livre quando o cavaleiro estava firme, e era possível ser galhofeiro num serviço que é liberdade perfeita. Este paralelo dos dois poetas ou menestréis é talvez a melhor exposição preliminar e externa da mudança de coração franciscana, concebida sob uma imagem pela qual a imaginação do mundo moderno tem certa simpatia. Estava naturalmente envolvido muito mais do que isto, e temos que nos esforçar, por muito insuficientemente que seja, para penetrarmos além da imagem da ideia. É tão parecida com a dos acrobatas que realmente para muitos é uma ideia confusa. Na ocasião, ou aproximadamente na ocasião, em que Francisco desaparecera na prisão ou na caverna escura, sofreu uma viravolta de certa natureza psicológica. O que realmente fora como uma revolução de um salto mortal completo, nisso que, completando o círculo inteiro, ele voltou, ou voltou aparentemente à posição normal primitiva. É necessário usar-se o grotesco símile de um salto mortal acrobático, porque praticamente não existe outra figura que torne claro o fato. Mas no sentido interior, foi uma profunda revolução espiritual. O homem que desceu ao calabouço não foi o mesmo que dali saiu. Nesse aspecto, ele estava quase tão diferente como se tivesse morrido, e fosse um espectro ou um espírito abençoado. Os efeitos disso sobre a sua atitude para com o mundo real foram, de fato, tão extravagantes como os poderá tomar qualquer paralelo. Ele olhava para o mundo tão diferentemente dos outros homens, como se tivesse saído daquela caverna escura andando com as mãos. Se aplicarmos a parábola do acrobata de Nossa Senhora ao caso, estaremos muito próximos do ponto em questão. Ora, é realmente fato
que toda cena, como uma paisagem, pode às vezes ser vista com mais clareza e frescor quando olhada de cabeça para baixo. Tem havido paisagistas que adotassem as posturas mais espantosas e cômicas a fim de contemplarem desse modo, por um instante, o assunto que pretendiam pintar. Assim, a visão invertida, tanto mais brilhante, curiosa e fascinante, apresenta efetivamente certa semelhança com o mundo que um místico como São Francisco observa diariamente. Mas aí jaz a parte essencial da parábola. O acrobata de Nossa Senhora não se plantou sobre a cabeça a fim de ver flores e árvores numa visão mais clara ou curiosa. Ele não fez isso, nem tal lhe teria ocorrido fazer. O acrobata de Nossa Senhora plantou-se sobre a cabeça com o fim de agradar a Nossa Senhora. Se São Francisco tivesse feito a mesma coisa, e era bem capaz de fazê-la, tê-la-ia feito originalmente pelo mesmo motivo, um motivo de pensamento puramente sobrenatural. Seria depois disso que o seu entusiasmo se estendera, dando uma espécie de auréola aos contornos de todas as coisas terrestres. Eis porque não é verdadeiro representar São Francisco como um simples romântico da Renascença e um revivecimento dos prazeres naturais pelo que estes valem. Todo o ponto nele era que o segredo da recuperação dos prazeres naturais reside em considerá-los à luz de prazer sobrenatural. Em outras palavras, ele repetiu na sua própria pessoa o processo histórico descrito no capítulo de introdução, a vigília do ascetismo que remata na visão de um mundo natural feito de novo. Porém, no caso pessoal, houve até mais do que isto. Houve elementos que fazem um paralelo do jongleur ou acrobata até mesmo mais apropriado do que este. Pode-se imaginar que naquela caverna ou cela negra, Francisco viveu as horas mais lúgubres da sua vida. Por natureza, ele era da espécie de homem que tem essa vaidade que é o oposto do orgulho. Esta vaidade que é quase a humildade. Ele nunca desprezou os seus semelhantes e, por conseguinte, nunca desprezou as opiniões dos seus semelhantes, inclusive a admiração deles. Toda essa parte da sua natureza humana sofrera os golpes mais pesados e esmagadores. É possível que depois da sua volta humilhada, da campanha militar frustrada, ele fosse chamado covarde. É certo que depois da briga com o pai, por causa das peças de tecido, ele foi chamado ladrão. E até aqueles que mais tinham simpatizado com ele, o padre cuja igreja ele restaurara, o bispo cuja bênção recebera, trataram-no evidentemente com amabilidade quase humorística, que só deixara de mais patente a conclusão ulterior do assunto. Ele tinha feito um imbecil de si próprio. Qualquer homem que tenha sido jovem, que tenha montado a cavalo ou se julgado apto para um combate, que se tenha imaginado trovador e aceitado as convenções da camaradagem, haverá de apreciar o peso enorme e esmagador dessa simples frase. A conversão de São Francisco, como a conversão de São Paulo, implicou em ter sido ele, de certo modo, lançado subitamente de cavalo ao chão, mas em outro sentido. Foi mesmo uma queda muito pior, pois se tratava de um cavalo de guerra. Seja como for, não restou dele um farrapo que não se mostrasse ridículo. Todos sabiam que, na melhor das hipóteses, ele fizera de si mesmo um tonto. Foi um objetivo sólido, como as pedras da rua, ele ter feito um tonto de si mesmo. Ele se viu como um objeto muito pequeno e distinto, qual uma mosca a passear numa vidraça polida, e era inconfundivelmente um imbecil. E ao olhar para a palavra imbecil, escrita em letras luminosas à sua frente, a própria palavra se pôs a brilhar e modificar-se. Costumávamos ouvir dizer, quando crianças, que se um homem fosse fazer um buraco passando pelo centro da terra e fosse descendo e descendo por ele, chegaria um momento no centro em que lhe pareceria estar subindo e subindo. Não sei se isso é verdade. Não sei se é verdade porque nunca fiz um buraco passando pelo centro da terra e muito menos desci por ele. Se não sei dizer qual a sensação desta reversão ou inversão, é porque nunca estive lá, e isto também é uma alegoria. É certo que o autor, e até possivelmente o leitor,
é pessoa comum que nunca lá esteve. Não podemos acompanhar São Francisco à viravolta espiritual final, na qual a humilhação completa se transforma em completa santidade ou felicidade, porque nunca lá estivemos. Eu, por exemplo, não pretendo ir mais além do que a primeira queda das barricadas românticas da vaidade de menino que mencionei no último parágrafo. E mesmo este parágrafo, naturalmente, é mera conjectura, uma suposição individual do que ele pudesse haver sentido, o que não impede que tivesse sentido coisa inteiramente diversa. Mas que sentimento outro tivesse sido, tinha tanta analogia com a história do homem abrindo um túnel através da terra, que, de fato, significou um homem descer e descer até certo ponto misterioso, quando começa a subir e subir. Nós nunca subimos assim porque nunca descemos assim. Somos obviamente incapazes de dizer que tal não aconteça. E quanto mais cândida e calmamente lermos a história humana, e especialmente a história dos homens mais sábios, tanto mais chegaremos à conclusão de que tal acontece. Não tenho absolutamente pretensão de escrever acerca da essência intrínseca interna da experiência. Todavia, o efeito externo para a finalidade desta narrativa pode expressar-se dizendo que quando Francisco emergiu da sua caverna de visão, ainda usava como pena no seu gorro a mesma palavra idiota, como uma crista ou até uma coroa. Ele continuaria sendo um idiota, tornar-se-ia cada vez mais idiota. Seria o bobo real do rei do paraíso. Esse estado só pode ser representado num símbolo, mas o símbolo da inversão é verdadeiro em outro modo. Se um homem visse o mundo de cabeça para baixo, com todas as árvores e torres dependuradas, viradas, como numa poça, um efeito seria salientar a ideia de dependência. Existe uma conexão literal latina, pois a mesma palavra dependência apenas significa dependura. Tornaria mais vivido o texto das Escrituras que diz que Deus dependurou o mundo em nada. Se São Francisco viu, num dos seus sonhos estranhos, a cidade de Assis de cabeça para baixo, não teria diferido num único pormenor sequer, exceto por estar voltada inteiramente. Mas o ponto é este: enquanto que para os olhos normais, apesar da alvenaria das suas muralhas, os alicerces maciços das suas torres de vigia e sua elevada cidadela a tornassem mais segura e mais permanente, no instante em que fosse virada para baixo, o próprio peso daria a impressão de estar mais desamparada e mais em perigo. Não é senão um símbolo, porém acontece ajustar-se ao fato psicológico. São Francisco podia amar a sua pequena cidade tanto quanto antes, ou mais do que antes, mas a natureza do amor seria alterada, mesmo pelo fato de ser aumentada. Poderia ver e amar toda a telha dos telhados íngremes ou todas as aves nas ameias, porém veria todas sob uma nova luz divina de eterno perigo e dependência. Ao invés de simplesmente sentir orgulho pela sua cidade, por ser inamovível, ele renderia graças a Deus Todo-Poderoso por ela não se ter despencado. Daria graças a Deus por não despejar o cosmo inteiro como um vasto cristal a ser estilhaçado em estrelas cadentes. Talvez São Pedro tenha visto o mundo assim quando foi crucificado de cabeça para baixo. Foi comumente em sentido um tanto cínico que os homens disseram: bem-aventurados os que nada esperam, pois não serão desapontados? E foi em sentido inteiramente feliz e entusiástico que São Francisco disse: bem-aventurados os que nada esperam, pois de tudo gozarão. Foi por essa ideia deliberada de partir do zero, do nada obscuro dos seus próprios méritos, que ele chegou a gozar mesmo de coisas terrenas como poucos homens as gozaram. E são em si mesmas o melhor exemplo vivo da ideia, pois não existe meio pelo qual um homem possa ganhar uma estrela ou merecer um pôr do sol. Mas se acha implicado muito mais do que isto, mais realmente, do que se possa expressar em palavras. Não somente é verdade que tanto menos um homem pensa em si mesmo, tanto mais pensa na sua boa sorte e em todas as dádivas de Deus. É também verdade que ele vê mais das próprias coisas,
quando vê mais da sua origem, pois a origem faz parte delas e, de fato, a parte mais importante. Elas, assim, ficam mais extraordinárias sendo explicadas. Há mais admiração por elas e menos medo, pois uma coisa é realmente maravilhosa quando tem significado e não quando é insignificante. E um monstro disforme, mudo ou meramente destruidor pode ser maior do que as montanhas, entretanto, continua sendo insignificante no sentido literal. Para um místico qual São Francisco, os monstros tinham uma significação, isto é, tinham comunicado a sua mensagem. Já não mais falavam em língua desconhecida. É esse o significado de todas as histórias, quer lendárias ou históricas, nas quais ele aparece como um mágico falando a linguagem dos animais e das aves. O místico nada tem com o simples mistério. O mero mistério é geralmente mistério de iniquidade. A transição do homem bom para o santo é uma espécie de revolução pela qual alguém a quem todas as coisas ilustram e iluminam Deus, torna-se alguém a quem Deus ilustra e ilumina todas as coisas. É antes semelhante à reversão pela qual um amante poderia dizer, à primeira vista, que uma dama se parecesse com uma flor e mais tarde dizer que todas as flores o faziam se lembrar desta dama. Um santo e um poeta, de pé junto à mesma flor, poderiam parecer dizer a mesma coisa, entretanto, na realidade, se bem que ambos dissessem verdade, diriam verdades diferentes. Para um, a alegoria da vida é um motivo de fé, para outro, antes um resultado da fé. Um efeito, porém, da diferença é que o sentido da dependência divina, que para o artista é como a luz artificial, para o santo é como a luz meridiana. Estando em certo sentido místico do outro lado das coisas, ele as vê partindo da divindade como crianças a sair de um lar familiar, ao invés de encontrá-las como a maioria de nós nas estradas do mundo. E é o paradoxo que, por este privilégio, ele é mais familiar, mais livre e fraternal, mais descuidadamente hospitaleiro do que nós. Para nós, os elementos são como arautos que nos anunciam com trombeta e tabardo que nos estamos aproximando da cidade de um grande rei. Porém, ele os saúda com velha familiaridade, que é quase uma velha frivolidade. Ele os denomina seu irmão fogo e sua irmã água. Assim emerge deste abismo quase nihilista a nobre coisa que se chama louvor, que ninguém jamais haverá de compreender enquanto identificá-la com o culto à natureza ou com o otimismo panteísta. Quando dizemos que um poeta louva a criação, queremos comumente dizer somente que ele louva todo o cosmos. Mas esta espécie de poeta louva realmente a criação, no sentido do ato da criação. Louva a passagem ou a transição da inexistência à entidade. Aqui também incide a sombra dessa imagem de arquétipo da ponte que deu ao sacerdote o seu nome arcaico e misterioso. O místico que passa pelo momento em que nada existe senão Deus, contempla em certo sentido os começos sem começo, quando de fato nada mais existia. Ele não somente aprecia o tudo como nada de que todas as coisas foram feitas. De certa forma, ele suporta e responde até a ironia sísmica do livro de Jó. Em certo sentido, ele está lá quando se lançam os alicerces do mundo, com as estrelas da manhã cantando em concerto e os filhos de Deus gritando de alegria. Isto apenas um distante símbolo da razão, porque o franciscano esfarrapado, sem dinheiro, sem lar e aparentemente sem esperança, saiu realmente a cantar canções como poderiam provir das estrelas matutinas, e a gritar um filho de Deus. Esse senso de grande gratidão e sublime dependência não foi uma frase, nem mesmo um sentimento. É todo o ponto de que foi essa precisamente a rocha da realidade. Não foi uma fantasia, mas um fato. É antes verdade que ao lado dele todos os fatos fossem fantasias. Isto de dependermos em todo detalhe e a cada instante de Deus, como diria um cristão, ou da existência e natureza das coisas, como diria mesmo um agnóstico, não é ilusão da imaginação.
Ao contrário, é o fato fundamental com o qual cobrimos, como com cortinas, a ilusão da vida ordinária. Essa vida ordinária é em si mesma uma coisa admirável, como a imaginação é coisa admirável em si mesma. Mas é muito mais a vida ordinária que se faz da imaginação do que a vida contemplativa. Quem quer que tenha visto o mundo inteiro a pender de um fio de cabelo de misericórdia de Deus, terá visto a verdade. Quase poderíamos dizer a verdade fria. Quem teve a visão da sua cidade de cabeça para baixo, viu-a da maneira acertada. Rossetti comenta em algum lugar, amargamente, mas com grande verdade, que o pior momento do ateu é quando sente realmente gratidão e não tem a quem agradecer. A recíproca desta proposição é também verdadeira, e é certo que esta gratidão produziu em homens como nos quais que aqui consideramos os momentos de mais pura alegria que o homem jamais conheceu. O grande pintor gabou-se de ter misturado todas as suas tintas com miolos, e do grande santo pode dizer-se que misturou todos os seus pensamentos com agradecimentos. Todos os bens parecem melhores quando parecem dádivas. Neste sentido, é certo que o método místico estabelece uma relação externa muito sadia para com tudo ou mais. Todavia, cumpre sempre ter-se em mente que tudo o mais caiu definitivamente em plano secundário, em comparação com este simples fato da dependência da realidade divina. Entanto quanto as relações sociais ordinárias tenham em si qualquer coisa que parece sólida e capaz de manter-se por si mesma, tem certo senso de ser ao mesmo tempo apoiada e estufada. Entanto quanto estabeleçam sanidade no sentido da segurança e segurança no sentido da suficiência individual, o homem que tiver visto o mundo pendendo de um fio de cabelo encontra certa dificuldade em tomá-las tão seriamente. Entanto quanto mesmo as autoridades e hierarquias seculares, até as superioridades mais naturais e as subordinações mais necessárias, tendam a colocar o homem no seu lugar, tornando-o ao mesmo tempo seguro da sua posição. O indivíduo que tiver visto a hierarquia humana de cabeça para baixo sempre haverá de ter um sorriso para as suas superioridades. Neste sentido, a visão direta da realidade divina perturba, de fato, solenidades bastante sãs em si mesmas. O místico poderá ter adicionado um cúbito à sua estatura, porém geralmente perde algo do seu estado. Não mais poderá tomar a sua individualidade como coisa positiva só pelo fato de simplesmente poder verificar sua própria existência num registro de paróquia ou numa bíblia familiar. Semelhante homem pode ter algo da aparência de um lunático que perdeu o nome enquanto preservando a sua natureza, que se esquece logo do tipo de homem que era. Até aqui tenho chamado pai a Pedro Bernardone, mas sou agora o servo de Deus. Todas estas questões profundas devem ser sugeridas em frases curtas e imperfeitas, e a exposição mais breve de um aspecto desta iluminação é dizê-la a descoberta de uma dívida infinita. Poderá parecer paradoxal dizer que alguém seja transportado de alegria por descobrir-se em dívida, mas isto somente porque, nos casos comerciais, o credor geralmente não participa do transporte de alegria, especialmente quando a dívida é, por hipótese, infinita e, por conseguinte, incobrável. Mas aqui, novamente, o paralelo de uma natural história de amor da espécie mais nobre elimina, de súbito, a dificuldade. Aí o credor infinito participa efetivamente da alegria do devedor infinito, pois realmente ambos são devedores e ambos são credores. Em outros termos, a dívida e a dependência tornam-se de fato prazeres na presença do amor impoluto. A palavra é empregada demasiado frouxa e luxuriosamente nas simplificações populares como as presentes. Mas aqui a palavra é verdadeiramente a chave. É a chave de todos os problemas da moralidade franciscana que intrigam a mente simplesmente moderna. Mas, acima de tudo, é a chave do ascetismo. É o mais elevado e o mais santo
De todos os paradoxos, o homem que realmente sabe não poder pagar a sua dívida e que viverá eternamente pagando-a. Ele estará sempre retribuindo aquilo que não pode retribuir, nem ser considerado capaz de retribuir. Estará eternamente lançando coisas num abismo sem fundo de agradecimentos incomensuráveis. Os que se julgam demasiado modernos para compreenderem isto são, de fato, demasiado mesquinhos para compreender. Somos quase todos demasiado mesquinhos para praticar isto. Não somos assaz generosos para ser ascéticos. Quase se poderia dizer que não somos assaz geniais para ser ascéticos. O homem precisa ter magnanimidade de rendição, da qual tem comumente apenas um vislumbre no primeiro amor, como um vislumbre do nosso Éden perdido. Mas quer ele o veja ou não, a verdade está nesse enigma, que o mundo inteiro tem ou é unicamente uma coisa boa, e é uma dívida impagável. Se jamais sair da moda essa espécie mais rara de amor romântico para ser tratada como ficção, poderemos ver algum mal entendido, qualquer como do mundo moderno, a respeito do ascetismo, pois parece concebível que alguns bárbaros tentassem destruir o cavalheirismo no amor, como os bárbaros que dominaram Berlim destruíram o cavalheirismo na guerra. Se jamais isso fosse assim, teríamos a mesma sorte de risos sem inteligência e perguntas sem imaginação. Os homens perguntarão que espécie de mulher egoísta deve ter sido a que impiedosamente exigia tributo na forma de flores, e que criatura avarenta ela pode ter sido para pedir ouro sólido na forma de um anel. Exatamente como perguntariam que Deus cruel poderá ter exigido sacrifício e autorrecusa. Terão perdido a chave de tudo quanto os amantes quiseram dar a entender por amor. E não compreenderão que foi porque a coisa que se fez não foi a que se pediu. Mas se qualquer dessas coisas menores haverá ou não de projetar luz sobre as maiores, será inteiramente inútil estudar se uma coisa grande, como o movimento franciscano, permanece-se na mentalidade moderna que murmura contra o ascetismo sombrio. Todo o ponto a respeito de São Francisco de Assis é que ele certamente foi ascético e certamente não foi sombrio. Tão depressa ele se viu desmontado do cavalo pela gloriosa humilhação da sua visão da dependência do amor divino, tão depressa se pôs a jejuar e a fazer vigília exatamente com a mesma fúria com que se tinha lançado ao combate. Ele voltara atrás nitidamente ao seu ginete, mas não havia o que impedisse ou sustivesse a impetuosidade fulminante da sua carga. Nada havia negativo. Não foi um regime nem uma simplicidade estoica da vida. Não foi uma autorrecusa meramente no sentido do autodomínio. Foi coisa tão positiva como uma paixão. Tinha todo o ar de ser tão positiva como um prazer. Ele devorava o jejum como um homem devora o alimento. Engolfava-se na pobreza com a mesma avidez de um homem que cavasse ouro. E é precisamente a qualidade positiva e apaixonada desta parte da sua personalidade o que desafia o espírito atual em todo o problema da conquista do prazer. Existe inegavelmente o fato histórico e ligado a ele outro fato moral quase tão inegável. É certo que aderiu a este curso heróico ou desnatural desde o momento em que saiu no seu cilício para dentro dos bosques de inverno até o momento quando desejou, mesmo no leito de morte, ser enterrado nu no chão nu, a fim de provar que ele não tinha e não era nada. E podemos dizer com quase tão segura certeza que as estrelas que passaram por cima daquele cadáver descarnado e consumido, nu sobre o chão de pedra, olharam, por uma vez em todos os seus ciclos brilhantes, ao redor do mundo da humanidade sofredora, sobre um homem feliz.